Bom dia a todas e todos, bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Conexão Árvores, o programa que celebra a natureza e aqueles que a protegem. Hoje eu tenho a enorme honra e alegria de receber Daniel Caiche, engenheiro florestal com pós-doutorado no Instituto de Estudos Avançados da USP. Ele atua como consultor de florestas urbanas na América Latina para a FAO da ONU, especialista em inteligência de mercado de carbono na Vega Monitoramento Agroambiental e professor em programas de pós-graduação da FGV. Ele foi coordenador do grupo de trabalho que elaborou o projeto de lei da Política Nacional de Arborização Urbana. Bem-vindo, muito grata, Daniel, por ter aceito o nosso convite, por estar aqui com a gente, por ceder um pouquinho do seu tempo para a gente conversar hoje. Bom dia, Juliana, bom dia a todas e todos. É um prazer também estar aqui conversando com você, com a sua comunidade, com as pessoas que se dedicam, que gostam, né, das árvores, dos ecossistemas, da biodiversidade, que também dedicam um pouco do seu trabalho, da sua energia, da sua vida para proteger. Então é um prazer estar aqui falando com vocês. Muito, muito bom. Acho que a gente vai aprender muito aqui com você hoje, estou muito feliz mesmo. Daniel, assim, para começar, a gente aqui no Conexão tem esse olhar também bastante humanizado da relação, da proximidade das pessoas que elas têm com o ambiente natural, com como ele impacta a nossa vida. Antes da gente entrar num olhar mais técnico, né, criterioso a respeito da nossa arborização urbana, queria te fazer uma provocação para você compartilhar com a gente, talvez, uma história da sua vida, quem sabe na infância, que você tenha tido, né, em relação à natureza, às suas vivências, ou como você acha, que memória é essa, onde te toca, né, e como você acha que isso impactou a tua vida, a escolha da tua trajetória, né, profissional. Isso é muito legal essa pergunta, né? Normalmente nos eventos a gente vai por uma parte mais técnica e realmente sempre a hora que puxa o fio tem alguma coisa, né, que dá para falar e que a gente faz esse processo de resgate, né? E eu acho que assim, a primeira memória que eu tenho eu sempre morei em casa, em cidade, do urbano, né? Eu nunca morei no campo, passeava às vezes, mas sou da cidade. Só que, depois de tempo, né, estudando planejamento urbano, que eu fui entender que eu sempre morei, né, inclusive na mesma CEP, até hoje eu mudei algumas vezes de casa e tal, mas no final estou na mesma rua, coisas da vida, né, fui embora, voltei para a mesma rua. Que legal. Mas eu lembro que a nossa casa era na beira da cidade, na franja da cidade, né, onde, sim, então, no processo de expansão urbana, a gente estava na beiradinha, então, do outro lado da nossa rua já era canavial, aqui em Ribeirão Preto, a cidade onde eu nasci, né, um agronegócio muito forte, então, principalmente a cultura da cana, então era cana, só que onde eu morava era a cidade. Então, essa era uma primeira relação. E também com o processo produtivo da cana na época, né, tinha muitas queimadas, então aqui em Ribeirão Preto também sempre teve muitas queimadas, né, porque a gente brincava com aquelas fagulhas que caíam, o chão ficava assim, né, tudo cheio de queimadas, sem a gente nem perceber na época o que era, né. Mas dentro de casa, a minha mãe sempre gostou muito de planta, jardim. Então, acho que essa é a primeira memória, assim, ver minha mãe cuidando das plantas, dos vasos, das árvores que ela tinha, varrer as folhas, colocar no pé das árvores as folhas. Aí, todo dia, eu não entendi o porquê. Eu falei, mãe, todo dia de manhã você desce aqui com a tesourinha, com uma faquinha, corta um ramo, põe ali, pega a mudinha, põe adubo, né? E eu queria jogar bola, jogar videogame, mas eu lembro que depois eu queria fazer companhia para minha mãe, e aí eu fui tomando gosto, eu ficava, mãe, essa aqui é mais de sol, essa aqui ela mudava vaso toda hora de lugar, eu falava, por que você muda vaso de lugar? Porque a planta precisa de sol, agora precisa de sombra, enfim, acho que essa é a primeira memória, e depois, mais para frente, conhecendo um pouco mais de profissões, tal, né, meus tios, os irmãos da minha mãe, fizeram todos engenharia e foram trabalhar em fábrica de papel e celulose. Foi quando aí eu também fui ter contato com alguns tipos de profissões que eu não conhecia, no caso, a engenharia florestal. E aí eu entendi que ali, fazendo engenharia florestal, eu poderia tanto saber um pouco dessa parte que eu admirava, gostava do trabalho dos meus tios, né, em fábrica, papel, celulose, floresta, mas essa área de conservação, também de proteção, de sustentabilidade. E foi aí que eu escolhi esse caminho aí. Nossa, muito, né? Muito. Eu sempre gosto muito de ouvir essas histórias, né? Que cada um dos convidados trazem, assim, e você falar desse olhar, né? Do cuidar, né? Do estar atento à necessidade das plantas ali no jardim, e aí como isso de alguma forma também te inspirou a olhar, né? Mais velho
processos industriais, né, processos em escala, e como você carrega esse valor, né, que você tinha ali de relação, né, cultivado com a sua mãe, literalmente, né, no cuidado pequenininho de casa, mas percebendo, né, na borda, como você disse, já aquela escala, né, de produção que envolvia o ambiente e de alguma forma contrastava, né, bastante para você também. É uma memória que, para mim, assim, eu senti que você fala ali de uma situação de contraste, né? A cidade começa já ali na beira e na frente ainda tem um espaço com uma dinâmica completamente diferente, né, do centro urbano. E isso realmente te traz, né, para a escolha da engenharia florestal e todo esse processo, né, que você construiu aí em relação à arborização urbana, que hoje a gente tem até o projeto de lei, né, do Plano Nacional de Arborização Urbana, que a gente está em processo aí de construção, de várias oportunidades de diálogo, mas eu queria que, antes da gente entrar especificamente no processo do projeto de lei, como você observa, como você percebe, sente que a gente tem, como é a situação da arborização urbana, né, no Brasil. Eu não sei se você consegue ter um panorama olhando desde as cidades pequenas, né, até grandes metrópoles, mas como você sente que estágio está o Brasil dentro desse processo e o que você acha que a gente teria que fazer assim para melhorar e quais oportunidades a gente tem nesse sentido? Legal, Juliana. Essa é uma pergunta bem, assim, como posso dizer, ampla, né? Mas é bom porque também dá para abordar de várias maneiras. Eu vou tentar aqui, assim, no fundo, acho que todo mundo é uma síntese de vários momentos, de vários papéis, de vários lugares que passou, de posições que ocupou. Então, aqui na minha, quando eu vou falar de arborização, eu acabo falando com três, assim, Daniéis, assim, né, ao mesmo tempo. Um que, quando eu me formei, eu passei num concurso na Prefeitura Municipal de São Carlos e trabalhei na Secretaria de Meio Ambiente da cidade de São Carlos por 12 anos. Então, eu falo assim, do lugar do servidor público que está na linha de frente, e eu trabalhava com arborização, tanto planejamento, aprovação de novos bairros, parcelamentos, projetos de arborização, como ia avaliar árvore na rua. O município ligou, olha, minha árvore está caindo, vem dar uma olhada, ou quando caía, quando tinha temporal, tinha que ir de plantão lá atender, enfim, então muito desse olhar. Mas durante esse tempo também lá em São Carlos, pela cidade ter uma relação muito próxima com as universidades, né, tem uma vocação de inovação, de pesquisa, lá tem o UFSCar, tem USP, tem universidades particulares, então e está trabalhando lá, eu tinha muita relação com a universidade e, apesar de, quando eu estava na graduação, não achava que ia para essa área de pesquisa, de academia, não gostava muito, gostava de ir para a prática, né, da extensão, não tanto da pesquisa, mas no final passei anos fazendo pesquisa lá, então fiz uma especialização, mestrado, doutorado, pós-doutorado, fui tomando gosto, e vendo que pesquisar, né, o problema que eu via ali no dia a dia, enquanto técnico da prefeitura, a pesquisa me ajudava a refletir sobre o problema, a causa do problema, como resolver o problema, abrir minha cabeça, então também falo como pesquisador, e por fim, falo como cidadão, como todo mundo, né, que antes de pesquisar, de se dedicar, tinha alguma relação com a árvore, da frente de casa, muitas vezes problemática, a maioria das vezes é problemática, e olhando as cidades, tendo aquela impressão de passar, olhar pela rua e ver como é a paisagem, né? Então colocado isso, de maneira geral, o Brasil é muito diverso, né? Então tem muitas regiões diferentes, padrões de urbanização, culturas, grupos, né? Então é muito diferente. E aí na arborização também, as espécies têm comportamentos também diferentes, arquiteturas, as próprias relações com as infraestruturas urbanas, com poste, com boca de lobo, trânsito, cada cidade é de um jeito, rua. Então é difícil dar um panorama geral. Mas mesmo assim, quando comecei a participar de congressos, de fórum, isso aí é uma outra coisa muito legal também, dialogar, trocar, para ver a experiência de outras pessoas, né? Porque sozinho a gente não vai conhecer todas, então, em rede, dialogando, a gente aprende as outras, né? Então, quando eu comecei a participar dos fóruns paulistas, do congresso regional, congresso brasileiro, aí tive a oportunidade de ir para fórum latino-americano, então, ver a arborização na América Latina, como os outros colegas estão entendendo, percebendo, e depois até o fórum mundial, primeiro Fórum Mundial de Arborização, que foi em Mantova, na Itália. Então, ver pessoas do mundo inteiro
quando a gente, às vezes, aqui, né, fica, nossa, no Brasil tudo é ruim, vamos lá para fora. Aí você vê o pessoal lá da prefeitura de Roma falando, não, os cidadãos romanos não gostam da sujeira, das folhas das árvores, estão reclamando para tirar. Ou o técnico de Londres falando, não, tem uma árvore que quebrou o encanamento, o cidadão londrino está muito bravo, quer que tire aquela árvore. Você fala, então não é só aqui, pelo menos, né? E quase então, não tem, né, árvores lá, né, sinceramente, quando a gente isso também. Nem se sente numa cidade mega arborizada, né? Exatamente, é bem diferente, mas assim, mesmo assim, tem esses problemas, essas contradições. Então, assim, de maneira geral, o panorama da arborização no Brasil, mas mesmo no mundo, ele está longe de ser o ideal. Isso a gente pode colocar assim, meio que está longe de ser o ideal, tem muito campo para melhorar. E aí tem várias questões por trás, questões culturais, né, o ser humano dominar a natureza, afastar o que é natural para fora, o que é... Eu lembro disso mais uma questão, mais uma vez, negócio de memória, do meu avô, que tinha um quintal em casa, uma laranjeira, era a nossa diversão subir na laranjeira grande, pegava laranja, fazia suco, e era terra. Aí um dia a gente chegou lá, estava tudo azulejado, o fundo do quintal do meu avô, só com um espacinho assim para a laranjeira, e era um sinal de progresso. Ele falou, olha, finalmente conseguimos azulejar, olha que bom, a família está prosperando. E aí tem várias pesquisas que mostram isso. Eu vi lá em São Carlos, aqui em Ribeirão, como foi um padrão cultural. As casas tinham quintais e com o tempo elas foram impermeabilizando os quintais porque foram progredindo socialmente, com riqueza, mas aí a gente vê os problemas disso, né? De impermeabilização, problemas de chuva, diminuir vegetação. Então, de maneira geral, a situação não é muito boa, mas acho que a gente está percebendo mais agora a importância das árvores, os problemas que, quando não bem manejadas, elas podem acontecer, porque elas oferecem muitos serviços bons, benefícios, mas se não forem bem manejadas, trazem mais experiências. Então, acho que a gente está nesse processo de tomada de consciência, desenvolvendo novas tecnologias, metodologias, porque percebemos que ela, chegando no ponto de hoje, que ela é uma infraestrutura, no nosso ponto de vista, lá na Sociedade Brasileira de Arborização Urbana, o grupo que fez o projeto de lei, a gente entende que ela é uma infraestrutura essencial para a vida nas cidades. Uma infraestrutura, só que ela é uma infraestrutura verde, diferente de um poste que chega lá, a companhia de força e põe um poste, ou a boca de lobo, que a companhia de saneamento vai lá e abre para cair água pluvial, pois está pronto, ela é um ser vivo também. Então, ao mesmo tempo que ela é uma infraestrutura, a gente pode entender assim como abastecimento de água, transmissão de energia, mobilidade, são infraestruturas que sem elas a gente não vive bem na cidade. Sem a rede de árvores, a infraestrutura verde, a gente não vive bem. Só que, por outro lado, são seres vivos, né? Então, que crescem, que precisam de cuidados, que têm direitos, inclusive. Então, é diferente, é uma infraestrutura diferente que precisa de cuidados diferentes. Então, acho que a gente está nesse momento. Interessante isso que você está colocando, até vou fazer uma pergunta um pouco provocadora, talvez, né? Nesse aspecto último que você fala, né, da percepção da árvore como ser vivo, que tem direitos também, né? Você acha que ainda existe muita resistência? Porque eu percebo muitas vezes que a população, né, existe os ambientalistas, nós ambientalistas, né, que queremos preservar, né, conservar as árvores pelo direito da vida delas, muitas vezes enfrentamos barreiras, né, importantes nessa luta, na defesa desse direito da vida das árvores, né? Existe um conflito ali de visão mesmo de mundo, e você acha que tem, na sua percepção como engenheiro, que olha, né, para essa infraestrutura, conversa e dialoga com tantos especialistas a partir dessa perspectiva, você acha que existe um caminho, começa a se entender também esse outro ponto de vista, começa-se a criar oportunidades para agregar essa perspectiva do direito da árvore, né? Como é que, só também uma visão particular sua, não sei quanto, né, você já efetivamente viu isso acontecer, né, na prática, mas eu queria muito te ouvir nesse sentido. Eu acho, Juliano, que a gente está nesse momento, assim, isso em alguns outros momentos da minha fala, eu acho que eu vou acabar falando isso, mas a gente está no momento de que a gente está sendo obrigado ou confrontado a mudar alguns paradigmas. Então, essa contradição, ou essa dicotomia que existiu por muito tempo, um ser vivo ou não, uma infraestrutura, ou se não cidade versus natural, tal, e eu acho que a gente está num
e é claro, é difícil ter momentos de ruptura, assim, mas eu acredito mais em contínuos, né, em processos, assim, eu acho que a gente está num processo de convergência, porque é onde o caminho que eu tento seguir, assim, né, então, não é meu tema específico ali de pesquisa e tal, mas, por exemplo, eu tenho visto algumas iniciativas fora do país, alguns países que já têm incorporado nas suas legislações nacionais, infranacionais, municipais, estaduais, questões sobre o direito das árvores, direito dos seres vivos, né, principalmente das árvores, que eu acho que agora é uma questão mais recente até, né, porque da biodiversidade a gente já costuma perceber melhor isso, são seres vivos, são animais, têm os seus direitos. Para as árvores, a gente demorou um pouco para perceber isso, né, mas eu tenho visto alguns países nesse movimento, tanto que ontem mesmo eu vi um dado que agora são 24 países que já têm, em algum nível, ou municipal, ou estadual, ou nacional, o direito das árvores garantido em legislação. E no projeto de lei da Política Nacional de Arborização Urbana, a gente incluiu também lá o direito das árvores. Claro que num artigo bem sucinto e generalista, que depois vai precisar ser desdobrado em regulamentação, em decreto, mas a gente colocou, depois de muita reflexão, a gente falou, não, é uma infraestrutura, mas também são seres vivos com direitos. Então, a gente precisa garantir isso, colocamos esse artigo lá também. Maravilhoso. E que bom saber, né, dessa crescente, né, também a nível planetário, né, porque realmente somos, né, nesse planeta, organismo vivo, todos convivendo, né, e buscando uma harmonia de convivência, talvez, não sei, obviamente não pela parte de todos os humanos, mas sim. Aí a gente tem lutado, né, vivido e pelo menos dedicado as nossas vidas, muitas pessoas aí para transformar essa relação. E aí, Daniel, assim, acho que todos nós que estamos aqui te ouvindo, te assistindo, né, depois também, a gente tem queria saber a história, conte-nos a história por trás do projeto de lei, né, como é que foi chegar, né, a construir esse plano nacional de arborização urbana, quem participou, da onde veio, né, eu acho que é um marco histórico importantíssimo, né, para o nosso país e a gente, né, vai ficar muito feliz de conhecer mais detalhes aí com você. Poxa, esse é um trabalho que eu fico muito feliz de comentar, né, de contar, sempre lembrando que ele é um processo também, então não é nada que eu comecei, nem eu vou terminar, é um trabalho que está em processo e foi construído a muitas mãos, mas eu gosto de falar porque, mais uma vez, volta assim, daqueles papéis que a gente ocupa, né, então vem os problemas da cidade, por exemplo, da arborização de São Carlos, que eu trabalhava, em Ribeirão Preto, onde eu moro há muito tempo, né, e das cidades médias paulistas, onde às vezes eu vou visitar algum parente, né, onde é mais a realidade onde eu circulo, mas que também dá para extrapolar para várias cidades, né, então vendo os problemas do dia a dia e trabalhando, através da pesquisa eu fui tentar identificar, então por que acontece esse problema? Por exemplo, no mestrado eu fui estudar quais eram os principais motivos de corte de árvore em calçada na cidade de São Carlos. Tem os registros, os oficiais, né, os que a gente não sabe, ilegais, acaba nem sabendo. Mas os legais, peguei um período de 10 anos e falei, quais são os principais motivos de corte de árvore? Elenquei, classifiquei, no final a maior parte é conflito com infraestrutura, ou está perto de poste, ou está levantando calçado, ou quebrando garagem, ou está tampando uma placa. Falei, bom, então tá bom, então tem um problema com infraestrutura. Aí eu falei, bom, doutorado, quais são as leis que regulamentam, então, como a gente faz calçada, como põe arborização e tal, e fui estudar a legislação e vi que tinha muitos conflitos. Nesse processo de reflexão sobre as normas de arborização, principalmente em calçadas, um professor, o professor Demóstenes, uma grande referência na arborização aqui no Brasil, foi da minha banca, levou a refletir. Meu tema era normas, leis de arborização. Ele falou, Daniel, você está falando aqui de normas municipais, de várias cidades, eu dei exemplo de várias cidades, tamanho de canteiro, espaçamento, largura de calçado. Falou, super legal, mas já parou para pensar que quando o problema era resíduo, por exemplo, os lixões, olha como a Política Nacional de Resíduos Sólidos não resolveu o problema, mas ela ajudou, trouxe uma estrutura de governança, deu prazo para as cidades elaborarem seus planos.
Olha como política de saneamento nacional também não resolveu todos os problemas, mas ajudou a questão do saneamento no Brasil e foi dando exemplo. Olha o Estatuto das Cidades, como obrigou as cidades a fazerem seus planos diretores. Por que a gente nunca pensou arborização nesse nível? Por que a gente... Você poderia falar sobre isso? Eu falei, poxa, professor, uma ótima provocação, uma ótima reflexão. E aí fui escrever na tese meu doutorado sobre isso. Aí escrevi super legal, o pessoal gostou, falou, nossa, realmente, né, nunca pensamos sobre isso. Aí eu fui no processo do doutorado, eu fui, como eu comentei, no primeiro Fórum Mundial de Florestas Urbanas, e lá em Mantova, na Itália, vi, tinham vários painéis, várias mesas, tudo sobre legislação, e ninguém abordava sobre legislação nacional. E aí eu comecei a perguntar para os professores, para os pesquisadores, eles falaram, olha, não, nunca ouvi falar, boa ideia, e aquilo ficou. No próximo ano teve um fórum latino-americano em Bogotá, esses fóruns que a FAO organiza, né, em Bogotá, e eu fui lá apresentar um trabalho sobre política nacional de arborização no Brasil. Ó, a lacuna que existe, quais países já estão falando sobre isso, quais seriam os benefícios. E aí fui ver que alguns países já estavam começando a falar sobre isso. O Paraguai já tinha uma legislação que falava sobre isso, muito mais simples do que a gente tentou construir, mas assim, já tratava a arborização em nível nacional. Aí depois fui ver que a Espanha estava criando uma lei, Portugal estava pensando uma, Espanha super complexo, mas de infraestrutura verde, nível de paisagem nacional, super legal. Falei, olha, então acho que está na hora da gente... Por que a gente não pensa aqui? Aí o pessoal da Sociedade Brasileira de Arborização Urbana, que estava lá em Bogotá, assistindo a palestra, falou, olha, muito legal, ótima reflexão. Agora que você deu a ideia, por que você não puxa isso? Eu falei, mas eu? Ele, você deu a ideia? Vamos lá, que na SBAL a gente tenta te ajudar, te organizar, construir um grupo de trabalho, vamos montar um plano de trabalho. Falei, bom, legal. Isso no final do ano. Virou o ano, veio a pandemia. Isso era 2020. Aí eu falei, nossa, e agora? Será que vai dar certo? Eu acho que acabou sendo mais certo ainda. Então, apesar de todo o sofrimento, todo momento difícil que a gente passou, foram 2 anos ali, mais ou menos, de pandemia, 2 anos que a gente se reuniu, a gente então construiu um grupo de trabalho dentro da SBAL, da Sociedade Brasileira de Arborização Urbana, com pesquisadores, professores de universidade de vários lugares do país, das 5 regiões, porque a SBAL tenta ser bem regionalizada, assim, né? Isso é ótimo, né? Porque trouxe toda essa perspectiva brasileira. Várias carreiras, então tinha advogado, advogada, arquiteto, engenheiro ambiental, florestal, agrônomo, biólogo, paisagista, ecólogo, de várias regiões, e que trabalham em prefeituras, ou que são de associações da sociedade civil, organizações da sociedade civil, e aí durante 2 anos a gente foi construindo o trabalho, procurando boas iniciativas, outros modelos de lei, como as políticas que eu já citei, as experiências, muitas pessoas já tinham construído os planos municipais de arborização, várias cidades do Brasil, então isso a SBAL também é um grupo muito legal, porque tem muita experiência em trabalhar, em produzir leis, e até contamos com a ajuda de uns colegas chilenos, que estavam na mesma época, tem um projeto de lei que está tramitando no Congresso de Chile, agora já está bem, deve estar no finalzinho, eles começaram um pouco antes, e tem um trabalho de mobilização, engajamento muito legal lá, e foi de baixo para cima lá, foi também a sociedade civil, foi uma rede de 40 organizações da sociedade civil que se uniram para formar uma rede, que chama Rede Árvore, e escreveram um texto e apresentaram. Aqui a gente fez dentro da SBAL só, mas depois a gente abriu para o processo de consulta, apresentou em congresso, dentro da nossa limitação ali de alcance, né? Mas apresentamos em vários congressos, sempre colhemos algumas contribuições, depois abrimos no site um processo de consulta, recebemos outras contribuições, incorporamos, e aí finalizamos um pacote ali, que é esse projeto de lei que a gente apresentou para o deputado, na época, o Rodrigo Agostinho, que era aqui do estado de São Paulo, era presidente da Frente Parlamentar Ambientalista, e agora está como presidente do IBAMA, né? Muito, né, assim, rico, né, o processo, né, com várias etapas bastante importantes, né, para a consolidação de todas as informações que completam, né, a abrangência do projeto de lei, do Plano Nacional. E eu acho que realmente é um marco para o nosso país, é um marco pelo que você está falando, né, internacional, inclusive, né, de referência. Então, e não conhecia essa experiência do Chile também, que, nossa, né, que mostra também o poder, né, aí da sociedade civil, né, para construir essas propostas. Eu acho que mesmo o projeto, você sabe dizer em que momento ele está agora, né, dentro
dos processamentos legais, né, do Congresso, enfim, como é que ele está estabelecido e quais etapas faltam, como é que você vê a interação, né, agora desse projeto de lei para efetivação dele, né? Uhum. Bom, atualmente até nós temos 2 projetos de lei com o mesmo teor, o mesmo conteúdo. Essa foi uma sugestão, quando a gente foi para Brasília, eu fui para Brasília com o pessoal da SBAL, né, que a gente já tinha apresentado o projeto de lei, e a gente viu que era importante estar lá, fazer um corpo a corpo, conversar com os deputados, com os senadores, que tem tantas pautas, né, para legislar sobre, então eles vêm de tudo. Então, se não tivesse processo de aproximação, a gente percebeu que as coisas às vezes ficariam um pouco mais paradas. Mesmo assim, é difícil pra caramba, mas a gente percebeu. A gente foi aconselhado, a gente teve uma reunião técnica no CONFEA, no Conselho Federal de Engenharia, e os assessores legislativos do CREA deram a sugestão de apresentar nas 2 casas o projeto. Então, tem tanto um projeto de lei na Câmara dos Deputados, quanto um no Senado, porque em um momento eles vão se cruzar, assim, todo o processo legislativo, né, e isso pode acelerar o processo. É uma sugestão disso, acelerar o processo, as 2 casas vão acompanhando, e depois tem um processo de harmonização. Legislativo. O projeto de lei da Câmara dos Deputados, o 4309 de 2021, foi o primeiro e é onde está mais avançado. Ele teria que passar por 5 comissões para chegar no plenário. Então, ele está na última comissão, que é de Constituição e Justiça. Ele já passou pelo Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Comissão de Urbanismo, Finanças e Tributação, e... 4, isso mesmo. E agora está na Comissão de Constituição e Justiça, que é a última. Quem agora é o relator dele é o deputado Pedro Campos, de Pernambuco, e estamos em contato com os assessores deles também para esclarecer qualquer ponto de dúvida ou dar alguma informação, mas a expectativa, se tudo der certo, é que o deputado apresente um parecer, a gente torce para que seja um parecer favorável, nos próximos dias, nas próximas semanas, para ser apreciado o mais breve possível na Comissão de Constituição e Justiça, que é demorado, que tem muitos assuntos, todos os projetos têm que passar no final pela Comissão de Constituição e Justiça, então tem muitos processos lá, mas para tentar aproveitar esse timing da COP, né, para ver se até passando pela comissão a gente consegue levar para plenário, e quem sabe no momento oportuno, na COP, o Brasil entregar mais essa referência normativa, legislativa, que não resolve todos os problemas, mas que pode ser uma grande ferramenta para auxiliar assim, as nossas cidades a terem uma arborização de melhor qualidade, mais profissionalizada, que ofereça uma experiência melhor para os cidadãos, a caminhar, por exemplo, numa rua arborizada, ter uma área verde qualificada próxima de casa, e aí a gente fomentar essa cultura, né, porque tendo boas experiências, a gente vai querendo mais, a gente vai investir mais, aí os prefeitos vão estar mais sensíveis, vão investir mais, e essa infraestrutura, ela é de longo prazo, né, então por mais que a gente tome a decisão, um gestor municipal fale, amanhã eu quero minha cidade arborizada, pode investir um dinheirão que ele não vai ter, ele vai precisar plantar, por mais que ele compre mudas grandes, vai ser difícil, vai ter um tempo, então precisa de um planejamento, um instrumento normativo que auxilie nesse processo, e essa é a nossa expectativa, né? Muito bom, nossa, muito bom. Estamos ansiosos, né, para ver as cidades brasileiras bem arborizadas, beneficiando muito aí até o orçamento, impactando o orçamento público, né, porque o que você acaba reduzindo, né, de gastos em relação à saúde, né, aumenta, a população ganha na valorização dos seus bens, né, dos seus imóveis, então assim, o ganho para além dos serviços ecossistêmicos para o benefício da qualidade do ar, da diminuição do ruído, né, de todos esses benefícios climáticos que a gente sabe que são tão importantes, né, que podem, uma arborização bem distribuída, né, igualitária, vai oferecer de maneira justa, né, para todo mundo, se bem feita, se bem planejada. A gente também tem os ganhos econômicos, né, da cidade. Então, assim, eu acho maravilhoso que a gente se estimule, que esse assunto seja cada vez mais discutido, mais falado, né, mais levado, que as pessoas tenham conhecimento e interesse, né, para aprender, para aplicar, para testar, né, para ver as oportunidades, para interagir em rede, né, como você falou, eu acho que uma das mensagens mais importantes, assim, também, que você colocou aí desse processo é a diversidade, né, de pontos de vista, como isso é importante, né, ser trabalhado para que a gente construa essa nova realidade das nossas cidades, né.
E Daniel, conta para a gente também um pouco desse seu trabalho em relação ao mercado de carbono, né? Como é que você acredita que isso tem interação com o que a gente está falando até agora? Como que eu imagino que muitas pessoas não façam ideia, né, do que se trata. É um assunto que eu acho que tomaria um podcast nosso só para discutir ele, né? Mas assim, né, no que você puder trazer de uma maneira simplificada para leigos, para entender do que a gente está falando, o que é esse mercado de carbono, né? Como que, enfim, as pessoas nas suas diversas áreas, setores, desde os cidadãos, empresas, governos, né? Como é que a gente se relaciona com esse tema? O que está trazendo aí de novidades? Porque é um setor novo, né? Que está surgindo, assim, relativamente novo, que está se construindo. Então, se você puder trazer um pouquinho dessa informação do trabalho que você desenvolve nesse sentido, a gente vai adorar saber mais. Claro. Eu acho que é muito legal, assim, porque tem relação, apesar de parecer distante, né, como você falou, é complexo quando você vai na minúcia das metodologias, das equações, é um trabalho complexo, mas, por outro lado, tem total relação com o nosso dia a dia, com a nossa vida. Então, até agora, por exemplo, a gente estava falando, como você bem citou, dos diversos benefícios da arborização urbana, os econômicos, inclusive, né, financeiros, e acho que tem cada vez mais linha de pesquisa nessa área, demonstrando, né, olha, também economicamente, financeiramente, é vantajoso ter árvore na cidade, mas também para os aspectos de saúde, de bem-estar, de saúde mental, inclusive, também, e os ecossistêmicos, né, então, que você bem citou também. E aí, desses ecossistêmicos, a gente traz para a nossa realidade de mudanças climáticas, né, então, vivemos um mundo em mudanças climáticas, com cada vez mais eventos extremos climáticos. E tantos eventos, cada vez com um tempo menor entre um e outro, que a gente está chamando a nossa situação de emergência climática, mas não só mais mudança climática, estamos só de emergência, porque esses eventos são cada vez mais próximos e causando impacto, sofrimento. Então, para encarar o mundo nessa realidade de mudanças climáticas, de maneira geral, a gente tem duas estratégias: de se adaptar. Então, isso que é o que a gente está falando, como a árvore pode ajudar a resolver problema de ilha de calor, por exemplo, Ribeirão Preto, tantas outras cidades tão quentes aqui do nosso país, como um bom sistema de arborização urbana, a gente pode diminuir a temperatura, o microclima local, fornecer qualidade de vida, diminuir mortes diretamente, tem mortes por calor, sabe? Então, como a gente, ou o outro benefício de chuva, por exemplo, né, como a copa das árvores, a infraestrutura verde reduz o tempo de escoamento das águas da chuva, diminuindo alagamento, enchente, por exemplo. Então, a árvore é uma medida que não só, com várias outras, mas ela é uma importante medida de adaptação. E um outro caminho é a mitigação, e a mitigação é evitar, né, então, então tem a situação de mudanças climáticas, né, a gente se adapta a elas e a gente tenta evitar com que elas se acentuem, isso é a mitigação. E a mitigação, boa parte dela, se dá por evitar que a gente, ou evite de lançar gás de efeito estufa, ou a gente remova os gases de efeito estufa que estão na atmosfera e que geram essas mudanças climáticas. E aí as árvores, a vegetação de maneira geral, as diversas formas de espécies vegetais, têm um papel fundamental nisso, na mitigação. Por quê? Porque elas fazem a fotossíntese e conseguem sequestrar esse gás de efeito estufa, o dióxido de carbono que está na atmosfera, e acumular na biomassa dela. O mercado de crédito de carbono, ele é muito mais amplo que isso. Tem vários 70 tipos de projetos que geram crédito de carbono, trocar forno a lenha por forno a eletricidade ou forno solar na Índia, por exemplo, é o que mais gera crédito de carbono. Ou aterros, trocar lixões por aterros, substituir, fazer uma gestão adequada, pode gerar crédito de carbono. Mas a parte que eu trabalho, que é a do uso da terra, a principal forma de gerar crédito, pagamento por serviços ambientais, várias ferramentas que hoje em dia a gente está vendo sobre isso, financiarização, né, da natureza, tanto do ponto negativo, mas também do ponto positivo, como uma ferramenta de promover a implantação desses projetos de infraestrutura. A arborização urbana tem esse papel de fazer a fotossíntese, de viver, né, além de fornecer o oxigênio para a gente viver, que é fundamental, agora a gente ainda percebe que ela faz esse papel, que é de remover o CO2 da atmosfera e crescer a biomassa dela.
Então, eu trabalho atualmente numa empresa que faz análises, né, para grandes clientes, que tem grandes áreas, tem impactos, então, através da produção agroambiental, agroflorestal, ou agrícola mesmo, de pecuária, então, que usam a terra, silvicultura também, floresta plantada, né, então, que utiliza geoprocessamento, sensoriamento remoto, geotecnologias para fazer monitoramento da produção, atestar que elas estão de acordo com os critérios de sustentabilidade, então respeito ao APP, reserva legal, tem área de vegetação mínima, e aí fazer algumas mensurações. Então nessa vegetação, que antes a gente olhava só o número de hectares, é uma floresta Mata Atlântica, tem 20 hectares aqui. A gente começa a olhar, bom, mas quanto que ela absorve de água também? Quanto que ela sequestra de carbono? Quanto de carbono que ela tem estocado? E essa acho que vai ser uma linguagem, uma métrica que cada vez mais a gente vai ouvir falar e vai precisar se apropriar, em decorrência do momento que a gente está. Então, até o café que a gente toma agora, se você olhar nos QR Codes do café, você põe lá no seu celular, você consegue ver a pegada ambiental do café, onde que ele foi produzido, se ele respeita as condições de trabalho e se ele é neutro climaticamente, por exemplo, se ele é zero de carbono, leite, enfim, aí vários alimentos, viagens, você vai comprar uma passagem hoje de avião, você vê lá a emissão da passagem, a emissão de gás de efeito estufa da sua passagem. Então, acho que essa é uma métrica que a gente vai ouvir cada vez falar mais e tem total relação com o nosso dia a dia. Nossa, maravilhoso, né? Você foi bem didático aqui para a gente compreender todas essas relações que acontecem e como tem perspectivas diferentes também no mundo, né? A questão da cozinha, né, do uso para cozimento, usar o forno solar, né, que incrível que isso está acontecendo numa escala importante, né, na Índia e aqui no Brasil olhar, né, para a nossa realidade de uso de solo e como isso impacta diretamente a produção, né, dos produtos que a gente usa no dia a dia. Então, as pessoas tomarem consciência, né, que a escolha delas de consumo, que tudo que elas consomem nas cidades, nos centros urbanos que vêm de outros pontos do nosso país estão gerando impactos, né, de carbono, de emissões, né, que prejudicam a nossa situação climática, né, e como a gente pode, de alguma maneira, com essa compensação, com esse mercado, fazer, né, uma conversão, né, desses impactos de diversas formas, né? Eu acho que temos, não sei se comigo, né, Daniel, ou com o Gustavo e com o Renato do Beabá da Sustentabilidade, né, que é nosso parceiro aqui no programa. Eu acho que vale a pena a gente agendar aí uma conversa para você aprofundar, né, todo esse assunto para o nosso público, né, para quem acompanha aqui os nossos podcasts, porque realmente é importante a gente aprender sobre isso, né, e conseguir trazer aí até verificar, né, com esse conhecimento, a gente observar oportunidades que estão surgindo, que a gente poderia estar se envolvendo, né, participando, construindo aí caminhos, né, dialogando até, né, enfim, com a empresa onde a gente trabalha, com a cidade onde a gente vive, né, como é que isso pode também ser uma outra oportunidade de negócio e de visão de mundo mesmo, né? Muito legal, muito feliz. E assim, eu sei que a gente está com o tempo um pouco restrito, mas eu não queria deixar, né, de comentar com você e também ouvir um pouco da sua perspectiva sobre esse certificado de cidades verdes, né, que foi um certificado que a gente sabe que é construído, ele é oferecido para cidades em todo o mundo, pela FAO, né, que é a Organização das Nações Unidas de Agricultura e Alimentação, junto com a Associação Internacional Arbor Day Foundation, né, uma fundação que olha para as questões de arborização urbana e estimula, né, o plantio de novas árvores. E aqui no Brasil, né, a SBAL, se eu não me engano, né, se relacionando com esse grupo também. E aí eu cheguei a conversar um pouquinho com você sobre esse aspecto, né, porque a gente tem esse certificado, algumas cidades brasileiras, se eu não me engano, hoje a gente tem mais de 30 cidades brasileiras que receberam, né, essa qualificação, essa certificação, e eu queria entender, né, que a gente entendesse melhor do que se trata, né, esse certificado, o que a gente está falando quando uma cidade recebe um certificado oferecido ou avaliado por essas três entidades que são tão importantes, tão relevantes, né? O que a gente está realmente olhando ali quando uma cidade recebe esse documento e enfim, é isso. Eu quero te ouvir para a gente ter um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de profundidade a respeito dessa certificação.
A gente chama de reconhecimento, porque, né, formalmente tem diferenças, no final, assim, no dia a dia não tem problema chamar de certificação, mas no final é um reconhecimento, e ele surgiu como um desdobramento do primeiro Fórum Mundial de Floresta Urbana, que aconteceu lá em 2018, em Mantova, na Itália. Tinham pessoas do mundo inteiro discutindo problemas tal, e pontos positivos, e aí no final, o último dia, a gente se dedicou a ficar todo mundo numa mesma sala para discutir, bom, e daqui? O que a gente vai fazer daqui para frente, né? E aí saiu uma carta que era um chamado para ação. Bom, então, apesar de cada país ser de um jeito, e dentro do país, cada povo, cada cidade ser de um jeito, globalmente a gente está percebendo que a arborização é importante. Então, o que a gente poderia fazer? E aí foi sugerido e construído esse reconhecimento, que ele seria um padrão com que ele é composto. Então, assim, ele é um padrão voluntário, as cidades que têm um interesse podem se candidatar para ter esse reconhecimento, e para ter esse reconhecimento, precisa apresentar uma candidatura composta por 5 partes. E, assim, foi o mínimo do mínimo que a gente conseguiu colocar lá, para não ser muito difícil, muito complexo, sabendo as diferentes realidades de norte global, sul global e diferentes cidades, mas que, assim, fosse, então, assim, ter o reconhecimento, hoje eu vejo pontos positivos e pontos negativos, depois vou falar as contradições, mas foi uma tentativa de criar um estímulo para as cidades se organizarem minimamente no quesito de arborização urbana, que hoje pouquíssimas cidades têm, sistematizado, porque isso culturalmente não foi dado muita importância, né? A Secretaria de Meio Ambiente, junto com a Secretaria de Cultura, é uma das últimas em orçamento, em pessoal, em funcionário, né? Sempre mais voltada à questão do licenciamento ambiental, pouco para o planejamento. Então, foi uma tentativa de estimular as cidades. As 5 partes, para ter esse reconhecimento, precisa ter 5 partes da candidatura. Uma é ter claro qual que é o organograma da questão da arborização ali dentro da gestão local. Então, é sempre uma prefeitura, o poder local que submete a candidatura, minimamente para parar e refletir, como que está a questão da arborização urbana. Muitas cidades, cada secretaria faz uma parte, e às vezes nem se conversa. Então, é uma oportunidade de colocar todo mundo na mesa. Começa aqui, mas a poda é um que faz, o resíduo é outro que trata, quem avalia é outra secretaria. Então, essa é uma parte. A segunda é sobre legislação, uma oportunidade para rever sobre quais as leis que falam sobre a arborização. Às vezes tem os planos municipais, um decreto, ou às vezes código de postura, fiscalização, fica numa outra parte, fiscalização tem um item sobre árvore, então uma oportunidade de falar, o que tem na cidade falando sobre árvore em legislação. Uma terceira parte é um diagnóstico, saber como que está a arborização. O ideal seria ter inventário. Pouquíssimas cidades têm inventário, mas pelo menos uma foto por cima, identificado, olha, como que está a cobertura, quais setores elas estão, está igual, está desigual, qual é a porcentagem mínima, não tem meta ainda, né, o padrão prevê algumas atualizações, mas por enquanto, assim, saber o mínimo que tem, porque se você não sabe o que você tem, você não sabe onde você quer chegar, como que você vai chegar, né, então, o mínimo de um diagnóstico. A quarta parte é sobre quanto que a cidade gasta com a arborização. Então, quantas árvores ela podou no ano, quantas ela cortou, quantas ela plantou e qual que é o custo disso? Foi igual o que foi planejado no começo do ano na lei de orçamento, por exemplo? Eles não vão fiscalizar, né? Não é para ir fiscalizar e falar, o prefeito não está gastando, não, mas é uma oportunidade de refletir quanto que uma cidade está gastando, investindo, né, na verdade, em arborização no ano. E a última parte é sobre celebração. Só não é importante celebrar também, não só trabalhar, celebrar. Então, quais eventos no calendário anual tem eventos sobre arborização, como que está na escola, enfim, é a oportunidade da cidade demonstrar como ela celebra as árvores da cidade. Então, é uma tentativa de ter, assim, o mínimo, né, que as prefeituras tenham um mínimo de organização para começar esse processo, né, de cultura da arborização e melhorar. Mas, por outro lado, as cidades que têm um reconhecimento, então, São Carlos, onde eu trabalhei, teve, aqui em Ribeirão, onde eu ajudei a prefeitura, o pessoal teve também, tem muitas cidades nem sabem ainda que tem, né, não são todas, então é voluntário, poucas cidades se voluntariam a organizar essa informação e mesmo as que tem, na hora que você olha na rua, no dia a dia, tem um monte de contradição, né? Tem um monte de problema de arborização, então não é porque tem um reconhecimento que é uma cidade ideal, ao contrário, está longe, uma cidade está caminhando no processo, só que dependendo de como é transmitida a mensagem, comunicada a mensagem, a primeira impressão é, nossa, a cidade reconheceu
teve um reconhecimento da ONU. Você olha lá e fala, mas olha aqui na minha rua está tudo estrupiada a arborização, né? Então gera esse sentimento. Então acho que tem um grande trabalho ali também que precisa ser melhorado de comunicar o que é, para que é, sabe, para evitar, mas de maneira geral eu vejo como uma boa iniciativa, sabe, que o mundo inteiro está preocupado em ter um padrão para, minimamente, vamos ter todas as cidades isso, sabe, então é mais ou menos isso. Muito interessante, que acaba sendo um reconhecimento que é um processo educativo, informativo, assim, para a estrutura pública, né, então eu gostaria de receber esse reconhecimento, é um primeiro passo, né? Então, acho que isso é muito legal que você está trazendo para a gente de esclarecimento, né? Que esse tipo de reconhecimento é um primeiro passo, é realmente o mínimo que qualquer cidade no mundo, né? Um certificado internacional Exatamente. Pode fazer na direção de melhorar a qualidade da sua arborização, né? Eu acho que um ponto que eu trouxe para você na conversa que a gente teve é que como seria bonito, né? Que esse reconhecimento ele trouxesse também um guia orientativo, né? E aí, a partir desse momento, o que mais você pode fazer? Como melhorar, né? Ou deixar também essa informação do que realmente se trata no site oficial, né? Quais são esses elementos, né? Que isso fique mais transparente, né? Para as pessoas poderem efetivamente consultar do que a gente está falando ali quando uma cidade recebe esse reconhecimento, porque para mim foi justamente essa sensação. Eu falei, gente, como assim, né? Recebemos um reconhecimento e a gente sabe que está o caos, né? Então, assim, bom, mas gratidão, assim, por trazer, né, esse olhar e informar, né, a todos nós sobre essas etapas, e eu acho que é isso, que bom que algumas cidades estão dispostas, né, a entrar nesse processo, a validar as suas ações, e a gente está, todos nós juntos, né, tenho certeza que hoje, cada vez mais, a maior parte dos brasileiros estão compreendendo a importância das árvores para suas vidas, né? Porque salva vidas, como a gente colocou aqui, e a gente está caminhando aí com agora o programa Cidades Verdes Resilientes, né? Que é um programa interministerial, então, justamente trabalhando a interseção desses vários atores, né? Que se envolvem aí nas questões de infraestrutura urbana, está sendo realmente um ganho importantíssimo, né, para o nosso país aí como política pública para fortalecer esses instrumentos. E assim, Daniel, gratidão. Eu quero encerrar nossa conversa com uma pergunta que eu não deixo de fazer para ninguém que passa por aqui. Sua árvore favorita? Eu sei que é aquela dor no coração. Nossa, é bom. Mas, assim, se você tivesse uma árvore para chamar de favorita, né? Qual seria, por quê, como é que ela te toca? Compartilha com a gente. Eu primeiro queria agradecer a oportunidade, viu, Juliana, de estar conversando com vocês. Foi um momento muito gostoso. Realmente dizer que esse programa Cidades Verdes Resilientes, o pessoal que está desdobrando agora já o Plano Nacional de Arborização também, antes da política ser aprovada, né, o pessoal do Ministério do Meio Ambiente, a Jennifer, minha colega lá de Esbal, está puxando todo esse movimento super legal. Então, agradecer a oportunidade de dizer minha árvore favorita. Tem várias, né? É difícil escolher, mas se eu tivesse que falar uma, eu falaria o ipê amarelo do Cerrado. Que a região de Ribeirão é meio ecótono, tem bastante fragmento de cerrado, então eu lembro quando florido, né, se destacava na paisagem, e ver o tronco meio tortuoso também, não é aquele tronco reto, assim, né, eu gosto disso, porque a vida não é reta, né, a vida é torta, né, a gente vai para um lado, vai para o outro, mas a gente está de pé, com raiz e florindo, então, eu tenho um aqui na frente de casa, estou falando agora e estou vendo ele, um ipê amarelo de Cerrado seria o meu. Que lindo, né, e uma das árvores símbolos do nosso país aí, né. Exatamente, exatamente. Um histórico importante também, e maravilhosa, realmente, né? Ipê amarelo é uma coisa que você daqui a pouquinho vai florescer, né, Daniel? Exatamente. Isso. Gratidão mesmo, viu, pelo teu tempo, pela tua disponibilidade, por estar aqui com a gente. Vou fazer a ponte para a gente trabalhar mais aí com você os conhecimentos a respeito do mercado de carbono, com certeza, já vou combinar. E aí, pessoal, é isso. Se vocês tiverem, né, comentários para deixar, agradecer aqui o Daniel mais uma vez, deixem os comentários aqui no YouTube, no Spotify, que está disponível, a gente, né, posso repassar para ele com certeza, e a gente, quem sabe aí, em breve, né, marca uma outra conversa com ele para trabalhar, aprofundar esses assuntos todos. Daniel, você tem alguma rede social que o pessoal pode te procurar? Você prefere no LinkedIn ou algum outro canal que você também quer deixar disponível?
O que eu mais uso é o LinkedIn e o Instagram. E lá, procurando Daniel Caixa ou @dtcaixa, também me encontra lá. E aí fiquem à vontade para interagir, mandar pergunta, indicar referência. Gosto sempre de saber, também o pessoal gosta, olha, na minha cidade acontece isso, aquilo. Então é sempre um prazer receber esse tipo de interação. Legal, gratidão, então. Um ótimo dia aí para vocês e para todo mundo que nos assistiu. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.